Bem, o que vamos ver hoje é um caso fascinante. Pensem nisto. É possível executar a batalha mais perfeita da história e ainda assim acabar por perder a guerra. Parece um contrassenso, não é? Pois bem, é exatamente isso que vamos desconstruir. Uma vitória tão, mas tão esmagadora que, de uma forma irónica, acabou por ditar a derrota do seu grande arquiteto. 20%. Reparem bem neste número. Não é apenas uma estatística, é uma autêntica catástrofe demográfica. Estamos a falar de 1/5 de toda a população masculina de Roma em idade de combater, varrida do mapa em apenas 3 batalhas. E tudo às mãos de um único homem. E o culminar de tudo isto, o golpe final, aconteceu em Canas. Foi um desastre de uma magnitude. Olhem, é difícil de imaginar. Para qualquer outra nação daquela época, isto seria o fim. O fim da linha. A única saída lógica seria a rendição incondicional. Só que a lógica aqui não se aplicou. Com Roma foi diferente. Em vez de se renderem, os romanos pegaram na sua pior derrota de sempre e usaram-na para construir um império. É um paradoxo incrível, não é? E é exatamente esse paradoxo que vamos tentar perceber hoje. Ok, vamos então mergulhar nisto. E para começar, temos mesmo que olhar para a escala do desastre. A carnificina em Canas é algo que, mesmo hoje, com tudo o que sabemos, é difícil de processar. Se olharmos para os números, para o que estava no papel, a vitória de Roma parecia uma certeza. Eles juntaram o maior exército que a República alguma vez vira. O objetivo era simples e direto: esmagar de vez este general cartaginês, Aníbal, que teve a audácia de invadir a Península Itálica. 70.000. Vamos parar um segundo para pensar neste número. 70.000. Foi este, segundo o historiador Políbio, o número de soldados romanos mortos numa única tarde. Para pôr as coisas em perspectiva, há guerras modernas que duram anos e não chegam a ter este número de baixas. A grande questão é, como é que isto foi sequer possível? Bem, a resposta está numa autêntica obra de arte tática. Uma manobra tão genial, tão perfeita, que ainda hoje é estudada em todas as academias militares do mundo. O que Aníbal fez foi, ele não lutou de frente. Ele montou uma armadilha. E foi uma armadilha perfeita. Basicamente, ele usou as suas tropas mais fracas, ali no centro, como isco. Deixou-as recuar, quase como que a convidar as legiões romanas, que eram muito mais numerosas, a avançar. E quando os romanos morderam o isco e avançaram em massa, ele fechou a armadilha. Atacou-os pelos lados com as suas tropas de elite e pela retaguarda com a cavalaria. Foi um massacre. E o gênio de Aníbal estava mesmo nisto, nos pequenos detalhes. Ele pensou em tudo. Até no vento. Posicionou o seu exército de tal forma que o vento soprava o pó do campo de batalha diretamente para os olhos dos romanos. Portanto, além de estarem a ser cercados, ainda estavam praticamente cegos. Ok, mas há aqui um detalhe importante. A história que nós conhecemos foi escrita, na sua maior parte, pelos vencedores da guerra, ou seja, pelos romanos. E claro, essa narrativa, por muito épica que seja, tende a, digamos, omitir convenientemente algumas das verdadeiras razões que levaram a este desastre monumental. Quando se escava um pouco mais fundo, quando se analisam as fontes com atenção, começam a aparecer contradições, inconsistências. E aquela história que todos ouvimos do cônsul imprudente que atacou sem pensar, se calhar é só isso mesmo. Uma história. Uma desculpa conveniente para esconder uma falha muito mais profunda. Vamos começar pela cavalaria. A versão oficial é que os romanos tinham muito menos cavaleiros, mas as reconstruções mais modernas sugerem que isso muito provavelmente é falso. Na verdade, os números eram provavelmente muito semelhantes, ou até favoráveis a Roma. Então, por que a mentira? Bem, é uma boa forma de justificar uma derrota, não é? Torna a incompetência tática um pouco menos embaraçosa. E depois temos o bode expiatório, o cônsul Varrão, o imprudente. Foi uma jogada política brilhante, na verdade. Ao culparem-no, estavam a proteger a reputação do outro cônsul, Emílio Paulo. E porquê? Porque a família de Paulo, os Emílios, era uma das mais ricas e poderosas de Roma. Ninguém queria ficar mal com eles. Por isso, quando juntamos as pistas todas, o posto de comando, a decisão de morrer em batalha, tudo aponta numa direção muito inconveniente para a história oficial romana. Quem estava de facto no comando naquele dia e quem foi o principal responsável pela estratégia desastrosa foi o supostamente cauteloso Emílio Paulo. Isto leva-nos à verdadeira causa da derrota. Não foi apenas uma questão tática. Aníbal não ganhou apenas no campo de batalha. Ele ganhou porque percebeu e explorou a rigidez e a arrogância da própria sociedade romana. Agora, pensem bem. Depois de uma derrota destas, qualquer outra nação teria colapsado, teria pedido a paz. Mas a reação de Roma foi algo que desafiou completamente a lógica da época. Foi sem precedentes. Aníbal, naturalmente, esperava uma negociação.
Era assim que as coisas funcionavam. Ele até enviou um mensageiro para discutir os termos da rendição. A resposta de Roma foi chocante. Eles nem sequer deixaram o mensageiro entrar na cidade. E mais, tornaram crime sequer pronunciar a palavra paz. Portanto, em vez de quebrar, Roma endureceu. A determinação deles ficou ainda mais forte. Mudaram completamente de estratégia. Passaram a uma guerra de desgaste, longa e brutal. Basicamente, decidiram ignorar o Aníbal, que estava em Itália, e começaram a atacar os seus aliados e as suas fontes de recursos noutros pontos do Mediterrâneo. E isto leva-nos à pergunta de $1 milhão, não é? Como é que o gênio militar, que orquestrou a vitória perfeita em Canas, acabou por perder a guerra? Bem, a resposta está na diferença entre tática e estratégia. São duas coisas diferentes. E para percebermos isto, temos de falar de um conceito militar muito importante, o chamado centro da gravidade, que é basicamente a fonte principal de poder do inimigo. E aqui está a grande diferença. Aníbal era um mestre da tática. Era como um mestre de xadrez, brilhante a capturar as peças do adversário uma a uma no tabuleiro que era a Itália. O problema é que um jovem general romano, Cipião, percebeu que o verdadeiro centro de gravidade de Cartago não eram os seus exércitos, mas sim os seus recursos e os seus aliados em Espanha e em África. Há sempre aquela pergunta: então por que é que o Aníbal não marchou sobre Roma depois de Canas? A resposta simples é porque não podia. Ele não tinha equipamento para cercar uma cidade daquela dimensão, a sua logística era um pesadelo e o seu objetivo nunca foi destruir a cidade, mas sim quebrar as alianças de Roma. Ele estava, na prática, preso em Itália. E foi precisamente essa a fraqueza que Cipião explorou. Ao levar a guerra diretamente à África, ao território de Cartago, obrigou Aníbal a sair de Itália para ir defender a sua própria casa. E foi lá que ele foi finalmente derrotado. A vitória de Roma nesta guerra foi muito mais do que o fim de um conflito. Foi, na verdade, um momento decisivo para o futuro de toda a civilização ocidental. A incrível resiliência de Roma perante uma derrota que parecia certa acabou por dar origem a um império militarista, um império cujo legado ainda hoje se faz sentir.